Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais um momento que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos dá como presente, como oportunidade de nós estarmos ultrapassando os nossos limites. Nós possamos aí na data desse dia então estar lutando, clamando ao Senhor. Eu tenho dito sempre nas minhas orações que tem muitas pessoas que chegam a um limite extremo, que não conseguem mais abrir a boca para louvar e engrandecer o Senhor. E tem louvado, engrandecido ao Senhor com as suas lágrimas e através dos seus pensamentos. Que não venhamos a chegar a esse extremo, mas que nós possamos agradecer a Deus e ser infinitamente gratos a Ele nesse momento agora, nesse momento em que nós estamos com saúde, nesse momento que nós estamos a plenos pulmões, com forças para gritar bem alto: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, que nós venhamos nos doar, que nós venhamos, aleluia, estar chamando a Ele, para Ele estar tomando a direção da minha vida, para que Ele esteja tomando a direção da tua vida na data de hoje, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, é muito bom nós estarmos louvando, é muito bom nós estarmos engrandecendo a Ele e dizendo a Ele que Ele é, aleluia, aquele que opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos louvando e falando a Ele que Ele é o amado de nossa alma. Amém? Pois Ele é o amado de nossa alma. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí operando, abundantemente na vida da amada irmã, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Ele é um Deus que, aleluia, tem feito maravilhas, Também a nossa amada irmã Patrícia Silene, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho orado pela amada irmã Noemi Souza, eu tenho orado todos os dias, amém? Eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho colocado a amada irmã nas mãos do Senhor, amém? Então tenho colocado a sua família também, tenho pedido a Deus para que Deus esteja aí derramando, aleluia, da sua graça, derramando da unção e do seu sobrenatural, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar aí nos dedicando ao Senhor, vamos estar colocando a nossa vida no altar daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, aleluia, de estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós nos fortalecemos, ó Pai, na data desse dia, Senhor Deus, ó Deus, só de pensarmos, ó Pai, aleluia, que o Senhor é o Deus que vive, o Senhor é um Deus que reina, o Senhor venceu a morte, o Senhor, aleluia, nos entregou, se entregou por nós, aleluia, naquela cruz do Calvário. Então, Pai, nós sabemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da tua determinação, do teu grande amor, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que a cada momento, ó Pai, quando nós estamos reunidos, ali também o Senhor está. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, cada um de nós pelas mãos, ó Pai, levando, Senhor Deus, muito mais além, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a tua serva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a Patrícia Silene, Senhor Deus, a sua família também, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a nossa irmã Noemi Souza, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando, operando, ó Pai, e fazendo resplandecer da tua glória, Senhor Deus, todos os amados irmãos, ó Pai, que ainda vão estar conosco nesta manhã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus,
e posteriormente também através, Senhor Deus, aleluia, desse vídeo. Então, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, o teu querer, opera o teu efetuar e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, nessa manhã. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, nós te bendizemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, e dizemos ao Senhor, ó Pai, que nós, ó Pai, temos depositado a nossa fé no Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim, Senhor Deus, como o Senhor reviveu, ó Pai, nós também reviveremos, Pai, aleluia, através, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, ó Pai. Aleluia, se caso, ó Pai, nós descermos à sepultura, Pai, se não, Senhor Deus, o Senhor nos levará, Senhor Deus, naquele glorioso dia, Senhor Deus, nós seremos assuntos, Senhor Deus, nos céus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, Senhor Deus, toma cada um de nós, aleluia, pelas mãos, ó Pai, na manhã de hoje, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos refletir, Senhor Deus, no teu grande amor, ó Pai, no teu grande poder, em tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, e tudo aquilo que o Senhor ainda fará na minha vida, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos teus amados filhos. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa da Síria, nosso amado professor Fernando Lopes, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um momento que nós temos aí para engrandecer o seu nome, é mais um momento que nós colocamos a nossa vida, aleluia, naquele que vive e reina para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus também ao nosso amado irmão, aleluia, José Vidal, que Deus esteja abençoando aí o levita da casa do Senhor, operando maravilhosamente na vida do nosso amado irmão, que Deus esteja fazendo um milagre sempre na vida de cada um de vocês, para a honra e glória daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Amém e amém. Amém? O tema de hoje, amados irmãos, é um tema assim que a gente muitas vezes falamos por aí, né? E ele diz assim: às vezes nós nos encontramos numa verdadeira enrascada. Quem já se encontrou numa verdadeira enrascada? Quem já ficou aí numa situação difícil, né? Dependendo somente da mão do Senhor. Isso tem acontecido, meu amado irmão, e muitas vezes nós ficamos numa situação muito difícil, mas aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, ele tem nos ajudado, ele tem nos fortalecido com a sua destra fiel. Amém? Glórias a Deus. Então quero trazer um bom dia especial aí, coloquei aí esse bom dia especial com a foto bonita minha. Deus esteja aí nos abençoando, né? Operando maravilhosamente em nome de Jesus. Então, Deus em sua infinita misericórdia sempre nos dá mais uma oportunidade, mais um dia para fazer aquilo que é certo. Aproveite hoje, né? Tudo que Deus tem aí nos dado para que venhamos corrigir, né? Aquilo que não deu para fazer ontem, aquilo que verdadeiramente ficou para trás, mas hoje é momento de nós estarmos falando com Deus. Deus, muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado, aleluia, pelo teu Espírito Santo, muito obrigado pela tua boa mão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem feito maravilhas na minha vida e na vida de cada um dos teus. Nós, aleluia, só podemos honrar o nosso Deus, só podemos nos alegrar na sua presença, no nome santo do Senhor Jesus. Então, esta é a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, na Travessa Souza Andrade, no 123. Então, onde fica situada aí a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, amados irmãos, também quero falar, nós estamos aqui no bairro Cascadura, é um bairro da Zona Norte, e é um bairro que tem sido bastante atacado pelo inimigo, mas nós temos orado, nós temos clamado, e eu tenho falado nas nossas reuniões de pastores, os pastores aqui de Cascadura, pastores de Fazenda da Bica, regiões adjacentes, eu tenho dito, amados irmãos, que é
nos momentos mais difíceis da vida que Deus nos dá um grande avivamento. E barreiras têm sido quebradas através dos nossos encontros mensais, através dos nossos encontros semanais, e Deus tem aí operado maravilhosamente. Nós temos estreitado nossos relacionamentos, tanto com Deus, conforme com os pastores, com os amados irmãos, com as igrejas irmãs, né? Então a gente tem visto aí, né, Deus operar, né? E a gente olha aí que tem a igreja Cairós, a igreja Valdo Jaboque, a igreja metodista, a igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renascer, a Casa de Refúgio, a Igreja Batista. Essas igrejas estão reunidas, amados irmãos, e seus pastores. Isso aí está caindo as barreiras, e nós precisamos entender que nós estamos nos ajudando mutuamente. Vem dizer que isso não é um grande avivamento. É avivamento, é coisa que Deus tem feito, as suas maravilhas têm acontecido no nosso meio. Nós não temos ficado entre quatro paredes, nós temos saído, amados irmãos, caminhando, clamando ao Senhor Jesus. E não é só uma igreja, é várias igrejas reunidas, amados irmãos. Muitos estão ainda com medo, muitos estão ainda numa situação de defensiva, mas o Senhor, Ele tem dito aos nossos corações: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Nós não podemos nos esconder, nós precisamos sair à luta, nós precisamos estar aí clamando, sendo operosos segundo o poder do Espírito Santo de Deus que em nós opera. Se nós, aleluia, como se diz assim, ficarmos com medo, amados irmãos, essas barreiras, elas não vão ser quebradas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a última barreira, amados irmãos, para um inimigo tomar posse de tudo e fazer uma arruaça. E eu vejo aí, amados irmãos, para virar uma verdadeira anarquia. A gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar clamando, porque família nasceu no coração de Deus. Nós precisamos entender que as leis, conforme está lá em Levítico, nasceu no coração do Pai. Os mandamentos, conforme está em Êxodo, aleluia, capítulo 20, nasceu no coração de Deus. Nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma estar nos acovardando diante das circunstâncias. Nós precisamos sair à luta, nós precisamos regaçar as mangas e falar: Senhor, eu faço parte do teu exército. Eu sou um soldado, aleluia, que quero batalhar. A gente vê a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo de Nero, meu amado irmão, minha amada irmã. Os irmãos eram jogados nas covas dos leões, amados irmãos, para que os leões comessem, amados irmãos, e eram dada a oportunidade dos irmãos de falar assim: negue a tua fé. Se o irmão negasse a fé, ele era liberto e adorava Nero, adorava aquelas pessoas daquela época. Mas muitos dos irmãos, amados irmãos, falam: eu prefiro morrer, eu prefiro ser comido pelo leão do que a negar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nero, ele iluminava a cidade durante a noite com cristãos vivos, era jogados cristãos, amados irmãos, em barris de óleo, inundava aqueles cristãos e amarrava, aleluia, como postes na cidade toda. E cristãos iluminavam a cidade, mortos, aleluia, ali, carbonizados, mas eles não entregavam, aleluia, eles não se entregavam, eles estavam ali firmes, aleluia, na sua fé. Quantas situações têm acontecido à nossa volta? Você precisa, aleluia, estar clamando ao Senhor, você precisa estar colocando na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. O horário dessa programação, ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã, todos os dias. Amém? Nós temos aí também o texto bíblico que nós vamos estar trabalhando. É um texto que está, aleluia, em Salmos 40, versículo 2. Eu quero estar abrindo aqui para nós estarmos antecipando aquilo que Deus, aleluia, vai falar para conosco na data de hoje. Salmos 40, versículo 2. E o Salmo 40 fala de nós esperarmos com paciência no Senhor. No versículo 2 ele diz assim: o Senhor me tirou de um largo horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. O Senhor tem firmado os nossos passos. O Senhor tem dado credibilidade à minha vida, credibilidade à tua vida.
Nós antes de nós chegarmos ao Senhor, nós tínhamos, né, a baixa estima lá embaixo nos nossos pés. Quando o Senhor ele nos traz, aleluia, para a sua presença, a nossa autoestima, ela fica acima da cabeça. O Senhor, ele nos levanta, mesmo em situações dificílimas. O Senhor tem, aleluia, segurado nas nossas mãos, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem feito infinitamente mais na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a reflexão, ele nos tirou de uma verdadeira enrascada, ele nos tirou do lodo, ele nos tirou, amados irmãos, de uma situação horrenda e nos trouxe, aleluia, para estarmos comendo na sua mesa. Quando eu falo isso, amados irmãos, eu lembro quando o Senhor, ele, através de Davi, ele fala assim: olha, existe alguma pessoa da casa de Saul para que eu venha usar de misericórdia? E vem ali Ziba e fala assim: existe um sim, ele se chama Mefibosete, ele está em Lodebar, lugar de fome, lugar de humilhação, lugar de tristeza, lugar de dor, mas o Senhor, ele usa Davi, vai, busca, aleluia, Mefibosete com a sua carruagem de fogo, aleluia. Já imaginou, amados irmãos, tanto espiritualmente conforme fisicamente? O Davi manda uma carruagem para trazer Mefibosete, mas Deus, ele manda uma carruagem de fogo para me tirar, para te tirar dessa situação difícil, dessa verdadeira enrascada. E dessa vez, amados irmãos, Deus virá com seu socorro, com sua força, com seu grande exército, e nós, em nome de Jesus Cristo, nós iremos vencer, ultrapassar as barreiras, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém? Então hoje é dia 11/10/2022, os cultos são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Hoje nós temos o culto, aleluia, da família. Seremos uma bênção nas mãos do Senhor hoje. Venha estar conosco. Se você não pode vir, assista através das lives. Vai ser uma bênção. Você é o nosso convidado especial. Se você também não tem, aleluia, um lar cristão, venha fazer parte da nossa igreja. Você será muito bem-vindo. Amém? Então Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Eu tenho deixado sempre o meu link aí do YouTube, está sempre em azul aí. Peço aos amados irmãos que se inscrevam aí no canal, deixe o seu like, assista os vídeos e também ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Mais uma coisa eu peço, amados irmãos, compartilhe os vídeos. Em nome de Jesus Cristo, vai ser uma bênção para ajudar outras pessoas, amém? Nós já estamos aí quase 900, mais de 940 vídeos, né? Então nós precisamos estar aí nos envolvendo nessa obra de amor ao próximo. Nós precisamos aí colocar a nossa vida no altar do Senhor, porque Ele é o verdadeiro Pai, Ele é o verdadeiro Senhor, que nos direciona, que nos capacita, que faz infinitamente mais para comigo e para contigo, no nome santo daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Amém. O nosso Deus, aquele que opera tanto querer conforme efetuar. Ao invés de eu estar trazendo alguns versículos hoje, conforme de costume, eu separei alguns textos aqui, 4 textos que Deus tira os seus servos de uma verdadeira enrascada. Eu procurei aí textos, né, bíblicos, né, que falam de tirar, né, dessa enrascada, desse charco de lodo, e não tem 2 versículos que, conforme nós estamos trazendo aqui, o Salmo 40, verso 2, e também Colossenses capítulo 1:13, né, que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, amados irmãos, a gente vê que Deus, ele tira os seus servos de uma verdadeira enrascada. Enrascada, o que é uma enrascada? Aquilo que nós fazemos conosco mesmos e não sabemos conforme sair daquela situação. É uma situação de perigo, é uma situação de aprisionamento, é uma situação de morte, uma situação de destruição. Mas a misericórdia do Senhor, ela vem e ela opera infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos. Amém? Então está escrito assim: e os escribas e os fariseus, deixa eu dar a referência do texto aqui primeiro. João 8, João, o evangelista,
Está aí nos evangelhos, João 8, capítulo 3, ao versículo 12. Leiamos então. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele, aleluia, de quem entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: glórias a Deus. Nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glórias a Deus. Jesus, ele é magnífico. Ele é o verdadeiro advogado. Essa mulher, ela foi pega em pleno ato de adultério. Você já imaginou que situação dificílima para essa mulher? Você já imaginou o quanto ela agora está envergonhada? Ela mesmo não diria algo em sua própria defesa, ela não tinha como se defender. E aí, ela sabia que aquele momento seria o último momento da vida dela, viva. Mas a gente, quando inicia o texto, a gente vê uma situação que muitos não observam, e nós precisamos observar. Diz o texto que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em pleno ato de adultério. Eles trouxeram uma mulher, mas tem como adulterar sozinho? Por que não trouxe também um homem que estava adulterando com ela? Por quê? O adultério não seria tanto da mulher conforme também do homem? Nós precisamos, amados irmãos, entender, talvez esse homem poderia ser um homem importante da sociedade. Nós precisamos, meu amado, minha amada irmã, deixar Deus agir na nossa vida, deixar Deus operar, deixar Deus nos tirar das enrascadas que nós entramos. Mas nós temos que falar: Senhor, entra com providência na minha causa, entra com providência na minha vida, porque sem o Senhor eu não poderei sair dessa situação. Somente o Senhor pode me ajudar. A gente olha, amados irmãos, que quando eles trazem essa mulher, tinha uma outra coisa. Quando fala que tentaram a Jesus, ele está falando que Jesus, ele prega amor. E quando Jesus prega amor,
e eles trazem a mulher, e se Jesus concordasse com a lei de Moisés para que essa mulher fosse apedrejada, eles tinham alguma coisa para acusar Jesus. Fala: o Senhor prega amor, mas o Senhor está mandando matar. Nós precisamos entender, se Jesus fala não mata, eles diziam, mas está na lei de Moisés, o Senhor está indo contra a lei de Moisés. Mas aquele que vive e reina para todo sempre, meu amado irmão, foi ele quem disse a lei para Moisés, foi ele quem trouxe o amor à terra, ele conhece todas as coisas, ele é o verdadeiro advogado. E quando nós chamamos a ele para estar aí, nos favorecendo e julgando as nossas causas, ele entra com a providência que ninguém imaginava que ele iria entrar com essa providência. Ele fala: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E quantas pedradas, amados irmãos, nós temos dado um ao outro. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a Sagrada Escritura diz que não nos foi dado esse poder de julgar ao nosso irmão. Não foi nos dado esse poder de estar dando céu ou inferno, de estar punindo os nossos amados irmãos. Nós temos aí, até aquele último dia, amados irmãos, a oportunidade de estarmos nos entregando a Ele. Prova disso é os 2 ladrões ali naquele momento da sua morte na cruz. Nós precisamos entender, um à direita, outro à esquerda, mas um escolheu, aleluia, continuar o seu caminho de perdição, e o outro escolheu a estar, aleluia, se entregando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é momento, meu amado irmão e minha amada irmã, de nós abaixarmos as nossas guardas e falar com o Senhor: Senhor, eu me encontro numa verdadeira enrascada e eu não consigo sair dessa enrascada, eu não consigo sair dessa situação difícil, mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Amém? Eu quero passar para o outro texto para nós ganharmos tempo. E esse outro texto, meu amado irmão, está em 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, que diz assim: o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que, aleluia, comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este, aleluia, de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou da cordeira do homem pobre e preparou para o que viera a ele. Assim diz a palavra do Senhor. Então o furor, aleluia, do rei Davi se acendeu em grande maneira contra, aleluia, aquele homem. E disse Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu, Davi, és este homem. Assim diz o Senhor, aleluia, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei casa, a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio.
E também te dei a casa, aleluia, de Israel e de Judá. E se isso, aleluia, te fosse pouco, mais te acrescentaria tais coisas, pois por que desprezastes a palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos? A gente olha, amados irmãos, Davi aqui, ele se encontra numa verdadeira enrascada. A palavra do Senhor, ele diz assim: agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa. Está aí no versículo 10. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei, aleluia, da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas, com as tuas mulheres, aleluia, perante os teus olhos, perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. A gente vê que Davi, ele fica numa situação, meu amado irmão, minha amada irmã, terribilíssima. Agora o rei de Israel, ele está condenado a pagar pelo seu próprio julgamento. Foi Davi quem julgou. Foi Davi quem falou, olha, que paga 4 vezes mais, que restitui 4 vezes mais. Esse homem merece a morte de Davi. Ele fala, ai, agora eu vou morrer. E a palavra vem através da boca de Natã e diz assim: tu não morrerás. E Davi, meu amado irmão, minha amada irmã, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor e ele fala com o Senhor: Senhor, eu pequei. Davi, ele vai diante do Senhor, ele confessa o seu pecado, mas depois de, aleluia, ser descoberta, a palavra do Senhor diz para mim e para você: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Vai ser revelado. Se você tem alguma coisa em oculto, se você se encontra numa verdadeira enrascada, você busca o Senhor enquanto é tempo. É agora o tempo de buscar ao Senhor. E Davi, ele foi descoberto, e ele diz assim para o Senhor no Salmo 51, diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe, aleluia, renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Betseba. Diz o Salmo 51, verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no teu íntimo, no oculto, aleluia, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei, aleluia, mais alvo do que a neve. Lava-me, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que, aleluia, goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances, aleluia, fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha vida, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque, aleluia, tu não comprases, o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão os daria. O Senhor não se alegra, não se deleita em holocausto.
O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração puro. Aleluia! Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa, Senhor, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te alegrarás, te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então, aleluia, se oferecerão novilhos, aleluia, sobre o teu altar. Davi, ele se humilha debaixo da potente mão de Deus. Davi, ele pede perdão ao Senhor. Davi, ele se coloca diante daquele que vive e reina para todo sempre. E Deus entra com providências na vida de Davi. Davi, ele morre fartos em dia. Ele perde 4 filhos conforme o seu julgamento. Davi, aleluia, ele devolve, amados irmãos, cada cordeira, aleluia, que foi tomada. As suas próprias mulheres, elas foram ali violentadas na presença de Davi. A sua própria filha foi violentada pelo seu próprio irmão. Adonias, Absalão morre, o filho de Betseba morre. A gente vê que Adonias é o último, ele desce à sepultura. Então morre Aminon, Absalão, morre o filho da mulher de Betseba. Morre o filho de Betseba, morre Adonias, 4 filhos. E ainda as esposas são violentadas e a sua própria filha é violentada. Quando nós pecamos, a consequência dos nossos pecados, eles ficam diante de nós. Há um preço a pagar, há uma situação difícil. Mas Davi, ele ora a Deus e pede a Deus para poupar-lhe a vida. E Deus poupa a vida de Davi. Talvez nós nos encontramos numa verdadeira enrascada, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele nos tira dessa enrascada. Ele opera maravilhosamente na minha vida. Ele opera maravilhosamente na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Mariana Salles Andrade. Eu não falei com ela. Deus abençoe, Deus opera aí na vida da amada irmã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, tem bastante texto, já é 8:10. Ainda teria um texto aí de Gênesis, capítulo 19. Esse texto de Gênesis, capítulo 19, ele fala a respeito dos anjos do Senhor que vieram a Sodoma e Gomorra para tirar a família de Ló. E quando tira a família de Ló, porque Ló ele se encontra numa verdadeira enrascada, como, pastor Carlos? Porque quando Deus ele envia Abraão para uma terra que manda leite e mel, ele está enviando Abraão, a promessa é para Abraão. E quando chega na terra da promessa, porque Ló ele vai com Abraão, diz que o gado de Abraão e o gado de Ló era muito, e não tinha pastagem para todos, mas ao invés deles entrarem num acordo, os pastores, tanto de Abraão conforme de Ló, brigaram. E Abraão fala: olha, escolhe para tu hoje um caminho. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a direita, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, olhando águas e um mato alto para o seu gado, ele olhou toda a campina do Jordão. E ele foi, aleluia, em direção. E ele não deixou o patriarca Abraão escolher, que por direito era Abraão que escolhia. Então, ele habitou, amados irmãos, em Sodoma. Muitos de nós, amados irmãos, têm escolhido Sodoma e Gomorra. O Senhor não quer, aleluia, que nós venhamos para Sodoma e Gomorra. O Senhor não quer que nós venhamos descer ao Egito. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, ele viu o cheiro de podridão daquela cidade subir. E ele falou com Abraão que iria destruir aquela cidade. E Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. E ele intercede pelo menos 5 vezes. Fala: se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, se tiver 30 justos, se tiver 10 justos. E ele para por aí.
Mas mesmo se ele falasse, se tivesse 5 justos lá, não tinha. E se ele falasse assim, 4 justos, não tinha. Porque a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ló, ele se encontrou numa verdadeira enrascada. Ele perdeu o seu gado, ele perdeu o genro, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu tudo. Mas Deus poupou a vida de Ló. Ló, ele sai com vida de Sodoma e Gomorra. Muitos de nós, amados irmãos, às vezes nos encontramos numa verdadeira enrascada. Está na hora de clamar a Deus. Está na hora de falar com Deus. Entra com providências na minha vida. Eu não sei como sair dessa situação, mas o Senhor, aleluia, fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o teu propósito. Então, em nome de Jesus Cristo, me fortaleça. Tem um texto de Êxodo, amados irmãos, também. Aleluia. Que o Senhor fala com Moisés, diga o povo que marche. Está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 ao versículo 31. O que acontece? Moisés se encontra numa verdadeira enrascada, numa situação difícil. Ele sai com o povo de Deus do Egito. Quando ele sai com o povo de Deus do Egito, ele se encontra numa situação difícil, porque na frente dele está um mar vermelho e atrás vem Faraó. E eles já viram a fumaça, ou melhor dizendo, a poeira dos cavalos, dos carros subindo. E eles vinham numa velocidade tremenda. E Deus diz assim, Moisés, diz o povo que marche. E eles marcharam para dentro do mar. Naquele momento ele tocou o cajado nas águas do mar e ali se abriu. O Senhor tem aberto portas para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos, aleluia, nos doar, nós precisamos nos dar ao Senhor. E Ele entrará com providências sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós não podemos, amados irmãos, deixar que as situações difíceis, elas venham nos fazer, aleluia, retroceder. Mas nós precisamos avançar no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos ser operadores de milagres. Nós precisamos falar, Senhor, eu necessito das tuas mãos potentes. Eu necessito que o Senhor venha me ajudar. Eu necessito que o Senhor venha me fortalecer. Porque só o Senhor pode fazer, aleluia, tudo isso que eu preciso na data de hoje, nesse momento. Eu trouxe um texto para nós corroborarmos, mas eu creio que tudo que nós já falamos já foi grandioso demais diante daquele que vive e reina para todos sempre. Mas ainda assim eu quero trazer uma situação dizendo assim, saindo do charco de lodo. Diz assim, tirou-me, aleluia, de um horrível, aleluia, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Está em Salmo 40, verso 2. Ao ler Salmo 40, me perguntei, será que alguém literalmente já foi resgatado de um charco de lodo? Sim. É o que diz a notícia de um chinês, Xian Xin, que passou 7 horas tentando se livrar sozinho de um lodo, sem sucesso. Se os bombeiros não tivessem intervido, resgatado, ele jamais conseguiria sair dali. Foram necessários 10 homens e mais algumas horas. Assim diz, aleluia, esta notícia. Então, Xin, enfim, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Ele jamais conseguiria sair dali. Foram necessários 10 homens e mais algumas horas de esforço para que Xin, enfim, estivesse fora de perigo. Detalhe, os bombeiros tiveram, aleluia, que tirar a roupa do chinês e também a deles, para facilitar o resgate. Um chinês passou 11 horas preso, Xin, ele passou 11 horas preso no lodo de um rio. Xian Xin, de 25 anos, saiu para uma caminhada noturna, quando pisou em falso e caiu no rio.
Shang Jaink, ficando preso até a cintura por conta do lodo. Assim, Shin ficou preso ali por mais de 7 horas, e contando, amados irmãos, as horas ainda que os bombeiros estiveram ali, mais 4 horas, tentando tirar ele daquela situação. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Bento Green, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, que está aí direto de Moçambique, né? O nosso amado irmão, né? Bento Green, que Deus esteja aí abençoando em nome de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, ele estava com o celular no bolso, mas ele estava envergonhado. Ele passou 7 horas tentando se livrar dessa enrascada. Mesmo com o celular no bolso, um homem não ligou para ninguém para pedir socorro. 2 bombeiros avistaram Shin algumas horas depois e convocaram um grupo de 10 homens para o salvamento. No Salmo 40, versículo 1, 2, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Assim, o nosso Deus tem firmado o meu passo e o teu passo. Diz Davi, aleluia, Davi nos diz: e passou por um lugar semelhante, um lago encharcado de lodo. O sentido é figurado, a tribulação era real. E ele sabia que sozinho não conseguiria sair, aleluia, daquela situação. Você já se sentiu assim? Importante diante de situações como esta, tentando encontrar a saída e escorregando em todas as direções? O celular estava no bolso de Shin. A vergonha o impediu de pedir ajuda. O que iria pensar os amigos, a família? Quem em plena lucidez desceria ao charco de lodo, sabendo que ficaria preso? Um tolo, diriam. A vergonha de Esdras, meu amado irmão, minha amada irmã, porque tive vergonha de pedir ajuda ao rei. Muitos de nós temos vergonha de pedir ajuda ao vizinho, muitos de nós temos vergonha de pedir ajuda a um amigo, a uma amiga, muitos de nós temos vergonha de pedir ajuda a Deus. E a gente encontra Esdras, porque tive vergonha de pedir ajuda ao rei. Aleluia, exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para bem deles. O seu poder, a sua ira contra todos os que deixam, aleluia, os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Esdras, capítulo 8, versículo 22 e 23. A vergonha do chinês Shin é um sentimento comum que também ocorre em nós. Se homens, porém, julgam impiedosamente, considerando apenas a aparência, Deus faz diferente. Justiça e juízo são a base de seu trono. Salmo 97, verso 2. E se recorrermos a ele, seremos ouvidos. Esdras, que também esteve envergonhado em pedir ajuda a um certo rei, não hesitou de recorrer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o resultado, moveu-se Deus pelas orações de seus servos. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Shin e os bombeiros tiraram as suas vestes. Vestes no mundo espiritual designa espírito. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda, aleluia, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Podemos ser atraídos
ao charco de lodo, voluntária ou involuntariamente. O pecado pode ser a causa de nossa vergonha e adversidade. Provocamos nossa queda por desobediência em alegoria, por pisar em falso, tal como Shin, para sair do charco. Nesse caso, só mesmo se pedimos, aleluia, a Deus, e se nos despirmos, aleluia, de nossas vestes, trocando as vestes, o que equivale a dizer, arrepender-se, humilhar-se diante do Senhor, para obter o perdão, aleluia, e vida nova. Nós precisamos nos achegar àquele que vive, àquele que reina para todo sempre. Tirou-me, aleluia, de um lodo, aleluia, tirou-me, aleluia, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs-me os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Deus é o que resolve as nossas dores. Aleluia, põe riso e louvor em lugar da vergonha. Raquel, esposa de Jacó, também se viu envergonhada pelo charco da esterilidade. Zombavam dela ao clamar ao Senhor, porém, tudo mudou. Sob o poder e misericórdia foi acolhida. Concebi, tirou-me, aleluia, Deus, a minha vergonha. Gênesis capítulo 30, versículo 23. É assim também para conosco. O pecado, as provocações, as provações, as adversidades tentam nos derrotar. Mas em Cristo Jesus temos vitória. E essa vitória nem sempre é de modo que planejamos ou pedimos, mas se estamos firmes, aleluia, na rocha, Deus, aleluia, sabe bem o que é melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor, aleluia, para a tua vida, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está, aleluia, nesse lago de lodo, lembre-se das palavras desse salmo, entregue-se ao único que pode resgatar com segurança e firmar os seus passos para uma nova caminhada. Não tenha vergonha de confessar a sua culpa, a sujeira em que se envolveu. Caso contrário, ficará como Shin, atolado até a cintura, escorregando constantemente em toda e qualquer direção que tentar se mover. A notícia sobre Shin também ensina que o orgulho pode ser a causa da nossa derrota. Conhecemos nossas limitações e impossibilidades e ainda assim nos negamos a recorrer a terceiros ou mesmo a Deus. O inverso também é verdadeiro. Temos todas as condições de sair do charco de lodo, porém ficamos, aleluia, engessados, sem iniciativa. O celular estava no bolso de Shin. Bastava discar, bastava ligar. No entanto, aleluia, perdão, não tenho a fórmula da facilidade, mas a Bíblia nos aponta o caminho, sendo ela mesma o caminho. Nos cabe a ação, aleluia, possível. A Jesus, o impossível. Amparados nele, estamos firmes e seguros, assim como Jesus, aleluia, lavou os pés dos discípulos para uma nova caminhada. Ele nos recebe, lavando, aleluia, o lodo de nossos pés. Aleluia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas que isso, o charco de lodo fica para trás, e nós andamos com Cristo numa nova caminhada. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos. Assim, meu amado irmão, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar com Ele: Senhor,
Eu necessito das tuas mãos poderosas. Eu necessito da tua força, do teu poder, das tuas misericórdias. Entra com providência, Senhor. Essa enrascada, ela tem tirado a minha paz, tirado o meu sono, tirado o meu sossego. Mas o Senhor pode me dar vida, vida em abundância. O Senhor pode fazer toda a diferença na minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos buscar ao Senhor. Vamos colocar, aleluia, a nossa vida naquele que vive, naquele que reina para todos sempre. Amém e amém. Amém? Nosso amado irmão Bento Green está dizendo assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, ligado direto a Zimbábue, país vizinho de Moçambique, na África. Que Deus esteja abençoando aí o nosso amado irmão Bento Green, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os amados irmãos que estão aí com você, meu amado irmão Bento Green. Amém? Então, meu amado irmão, eu quero orar, eu quero estar terminando, né, a nossa oportunidade na data desse dia. Que Deus esteja aí envolvendo a minha vida, a tua vida, nesse processo aí de nós estarmos nos livrando desse charco de lodo, nos livrando desse mal que tem aí querendo nos tragar, mas nós temos aí o socorro de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, pelas tuas palavras, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, venha, Senhor Deus, com a tua unção, com o teu poder, com o teu sobrenatural. Nos leva mais além, faça de nós, ó Pai, instrumentos, Senhor Deus, das tuas mãos potentes. Esteja, Senhor Deus, nos tirando, Senhor Deus, de toda e qualquer enrascada. Nós precisamos, ó Pai, viver, ó Pai, ter vida, vida em abundância, Senhor Deus, para com o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, gozar, Pai, dessa vida que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nós não queremos descer à sepultura, Pai, nessas aflições, nessas situações difíceis, ó Pai, que temos nos deparado. E muitas vezes, ó Pai, tem acontecido porque nós mesmos, ó Pai, entramos, Pai, nessa situação. Assim, Senhor Deus, nós louvamos, nós engrandecemos, nós magnificamos o Teu nome na data desse dia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja te abençoando, te guardando, livrando do mal, que nós possamos ter aí uma terça-feira abençoadíssima na presença daquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém? Então fica com Deus. Deus há de nos restaurar, Deus há de fazer o seu milagre na minha vida e na tua vida. Ele levou sobre nós, ele levou sobre si, né? Aleluia, todas as nossas enfermidades. Amém? Nós somos sarados pelas suas pisaduras. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Até às 19 horas, se Deus quiser. Amém? Fica com Deus.